Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 16 de setembro, hoje é sábado. A igreja nos convida a celebrar a memória dos santos Cornélio e Cipriano. Cornélio, Papa, Cipriano, Bispo. Os dois são mártires da igreja, derramaram o sangue por amor a Cristo. Que possamos nós também sermos testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo no dia a dia, em nossa vida cotidiana, junto à nossa família, as pessoas que o Senhor nos confiou. Ser martiria é dar testemunho. Que possamos dar testemunho pela nossa vida, por nossa fé. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 43 a 49. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração está cheio. Porque me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que constrói uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática, é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato da memória de hoje. Cornélio e Cipriano, ambos do século III, sofreram o martírio em nome da fé e da unidade da Igreja. Cornélio, Papa, morreu no exílio em 253. Cipriano, bispo, organizou a igreja na África e foi grande mestre de moral cristã. Estimulados por tão corajosas testemunhas, supliquemos a fortaleza da fé a fim de sermos fiéis aos compromissos cristãos em todas as circunstâncias. Sobretudo, uma ressalva de São Cipriano. São Cipriano, antes de sua conversão, amados irmãos e irmãs, era conhecido pelas artes místicas ou era considerado em sua época um bruxo do seu contexto. Depois da sua conversão, amados irmãos e irmãs, ele procurou de fato viver então uma entrega tão profunda a nosso Senhor Jesus Cristo que, como nós bem ouvimos, na região onde morava, ele procurou e foi um grande mestre da moral cristã, ou seja, dando testemunho de como se viver o Evangelho. Hoje, sobretudo, São Cipriano também pode ser, amados irmãos e irmãs, pode recorrer ao auxílio dele
contra todo tipo de malefícios. Quem outrora tocou nessa realidade, mas se deixou tocar por Cristo, com toda certeza, amados irmãos e irmãs, sabe como destruir ou como nos conceder a graça de nunca nos achegarmos dessas realidades. Por que o padre está dizendo isto? Porque talvez em nossa vivência, um momento ou outro, podemos ouvir algumas coisas de São Cipriano, da época em que ele ainda não era convertido. Mas tem isso acerca de São Cipriano, isso, aquilo, enfim. Amados irmãos e irmãs, primeiro, não buscai nada da vida antes da conversão deste grande homem. Vamos olhar, sobretudo, amados irmãos e irmãs, para a vida dele. A vida de conversão, o grande testemunho, a entrega amorosa, que ele realizou em favor a Cristo e aos seus irmãos. Nós ouvimos, sobretudo no Santo Evangelho, que a árvore má não pode dar frutos bons. São Cipriano precisou viver profundamente uma transformação de vida, uma conversão para, de fato, dar bons frutos. Assim também é a nossa vida. Nós, amados irmãos e irmãs, constantemente vivemos realidades que desagradam o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E os nossos irmãos e irmãs, nós podemos mudar. Nós podemos nos converter para darmos bons frutos. Pois o próprio Senhor vai nos garantir, é do coração que emanam os tesouros bons ou ruins. Então nós precisamos de fato ter essa mudança de vida. A primeira leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo diz: caríssimos, segura e digna de ser acolhida por todos nós é esta palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Foi o que ele realizou na vida de São Cipriano. É o que ele realiza na nossa vida. Ele vem para nos resgatar, ele vem para nos salvar. O Salmo diz: bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Nós precisamos bendizer o nome do Senhor, louvar, bendizer e agradecer por tudo aquilo que o Senhor realiza em nosso favor. O Senhor, em sua infinita misericórdia, nunca se cansa de nos amar, de nos perdoar, de nos convidar à reconciliação para com Ele. Portanto, amados irmãos e irmãs, que o Senhor, o Deus da vida, nos conceda a graça de amá-lo e servi-lo de todo o coração. Por fim, o Evangelho então se divide ou pode ser pontuado em dois momentos muito profundos. Primeiro, esta realidade de perceber quais frutos estamos colhendo a partir da nossa vivência. O coração é a sede, o encontro, a nossa consciência, é o lugar onde temos intimidade com o Senhor. Se vamos praticando obras ímpias, obras que são contrárias ao amor de Deus, nós vamos esvaziando este encontro com o Senhor e vamos dando espaço para inúmeras realidades que vão de fato nos destruindo, vão de fato nos fazendo cada vez mais mesquinhos para com nossos irmãos e irmãs, para conosco mesmo, enfim. Então, peçamos a graça de Deus, nos deixemos ser tocados por nosso Senhor Jesus Cristo, para que haja essa transformação de vida e coração, para que possamos colher frutos bons, tesouros bons de nosso coração. E como isso se dá? Sobretudo a partir da acolhida da palavra de Deus. O segundo momento do Evangelho é muito claro, nos lembra até o texto, amados irmãos e irmãs, da casa construída sobre a rocha, porque é a mesma passagem que é escrita para cada um de nós a partir de São Mateus. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Olha o que diz aqui São Lucas. Ele vai dizer que esta casa é construída e é cavado e edificado um alicerce sólido sobre a rocha. Quem deve ser o alicerce de nossa vida? Nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que precisamos colocar a nossa vida, o nosso coração, todo o nosso ser. Que o Senhor nos ajude
nos conceda esta graça, que possamos, amados irmãos e irmãs, sermos instrumentos da graça e do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que São Cornélio e São Cipriano, esses dois grandes homens da Igreja, nos ajude também a doar e consumir a nossa vida por amor a Cristo. Que não saia da nossa boca simplesmente a fala Senhor, Senhor, mas que possamos viver de fato como discípulos, discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo, nos consumindo, nos gastando por amor a Cristo e nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.